Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos entender o que significa ser discípulo de Jesus, qual a implicação desta atitude, ou seja, deste posicionamento quanto a seguir a Cristo, pois não pode ser diferente. Nós não podemos ter outra atitude daquilo que o Senhor nos fala. Qualquer coisa diferente nos leva em direção contrária à sua vontade ou uma direção para bem longe daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não sermos religiosos é um dos aspectos mais importantes disto tudo, pois Deus não nos chama para vivermos uma religião, não é para vivermos uma religiosidade, não é uma questão de cumprir rituais, mas sim de entendermos que é uma maneira de viver, que Ele nos chama para viver o reino de Deus na terra. Por isso, quando Jesus ensina, e Ele fala lá em Lucas 14, 31 e 33, sobre a condição de ser discípulo, Ele afirma assim: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Não tem outra condição, não pode ser diferente disto. Quer ser discípulo de Jesus? Se queremos, temos só esta atitude a tomar: renunciar a tudo que temos, tudo que somos, para vivermos plenamente a vontade de Deus, experimentando da verdadeira vida. Jesus, quando começou o seu ministério, ele falou: é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos. O arrependimento é o reconhecimento que vivemos fora da vontade de Deus, fora do seu plano. A outra coisa que ele deixa muito claro: nós precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu modelo. Isto, se quisermos ser seus discípulos. Negar a nós mesmos ou renunciar a tudo que temos é a mesma condição. Não podemos viver o reino de Deus segundo a forma de pensar deste mundo, segundo a natureza humana. Nós precisamos entender que a obra de Cristo é única e suficiente em nosso favor para vivermos e andarmos na vontade de Deus. Mas para isso, temos que renunciar a tudo que pensamos, achamos, a nossa maneira de viver, de pensar, de achar. Devemos abandonar a natureza humana para vivermos a plena vontade de Deus. Cristo, na sua obra, expressando o amor de Deus, nos dá a condição para que nós possamos viver a vontade do Pai. Nós somos salvos pela graça de nosso Deus. Cristo morreu por nós para recebermos o perdão de nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação. Nós, quando nos submetemos a Ele, nós somos feito um novo ser, uma nova criatura, um ser espiritual, segundo a natureza de Deus. Segundo a natureza de nosso Deus, uma natureza espiritual. Somos colocados na presença de Deus, apresentados de forma santa, inculpável e irrepreensível. Para ser seguidor de Cristo, precisamos entender isso. E isto implica em quê? Em que devemos santificar a nossa forma de viver. Aceitamos por fé a obra de Cristo, aceitamos as promessas de Deus e o reconhecimento de onde estamos, não por merecimento, mas por causa do que Ele fez. Diante de tal fato, de tal realidade, devemos entender, expressar e manifestar o temor, abandonando toda forma de pensar natural. Vivemos as relações não segundo a carne, não segundo a maneira de pensar da carne, que é egoísta, hipócrita, que expressa ganância, arrogância e não tem o menor respeito pelo outro, pois usa do outro em favor do interesse próprio. Abandonar isto é vivermos o reino de Deus segundo o modelo de pensar de Cristo, segundo o agir de Cristo. Cristo se ofertou em nosso favor
E ele nos chama para vivermos o novo mandamento, que devemos amar uns aos outros como ele. Isto implica em que devemos não usar do outro em nosso favor, mas ofertarmos nossa vida em favor do outro para que ele possa ter a oportunidade de conhecer o nosso Deus. É assim que devemos viver. Não vivemos o reino de Deus impondo às pessoas o que pensamos e achamos, mas ensinando-as sobre a verdade eterna, sobre qual é o querer e o desejo de Deus. Por isso, viver o reino de Deus é renunciarmos a tudo que temos, a toda forma de pensar, ao reconhecimento que tudo que somos, temos e recebemos procede de nosso Deus para vivermos a eternidade segundo a justiça, andando na verdade. Que a gente entenda isso, compreenda estas coisas e que a gente possa buscar cada vez mais conhecimento, compreensão e santificarmos o nosso proceder, a nossa maneira de viver as relações para revelarmos o nosso Deus, expressando as suas virtudes e manifestando o seu amor. Por isso, não pode ser diferente. Que a gente entenda, compreenda isso e que busque o Senhor de todo o coração, para, tendo o entendimento iluminado, vivamos a plena vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.